Boa noite a todos. Que Jesus possa abençoar a nossa preleção dessa noite. Boa noite a todos. Que Jesus possa abençoar a nossa preleção dessa noite. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao convite do Vinícius, da Magna, a todos os trabalhadores da Casa Espírita André Luiz, que com muito carinho sempre convida diversos palestrantes com diferentes posturas, com diferentes formas de enxergar o Evangelho. E isso é que é a riqueza de um centro espírita, nós conseguirmos consagrar a diversidade e fazer com que isso cresça, né, o conhecimento e o discernimento de cada uma das pessoas que frequentam e dos próprios trabalhadores. Então vamos fazer a nossa preleção e antes disso fazer uma pequena prece. Querido Mestre Jesus, rogamos nesse momento a sua paz e a sua luz para que possamos compreender um pouco mais do seu Evangelho, das suas lições redivivas e que possamos trazer para a nossa vida as suas lições, os seus exemplos e o seu amor, o qual foi espargido no nosso mundo e vibra até hoje e vibrará até o infinito dos nossos dias nesse planeta. Obrigado, Senhor, se conosco hoje e sempre, que assim seja. O Vinícius me deu um tema muito legal, que é o homem no mundo. E o homem no mundo está dentro do capítulo Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é isso? Né? Sede perfeitos. Porque nós que acreditamos na reencarnação, nós sabemos que viemos, né, de outras vidas, em outras religiões, e carregamos uma culpa muito grande. Então, nós precisamos compreender um pouco que Jesus quis dizer, né? Qual que era o significado de ser de perfeitos. Porque nós sabemos que é impossível, numa encarnação, nós conseguirmos atingir a perfeição relativa, porque absoluta é impossível. Nós nunca nos chegaremos, né? Vamos nos igualar à perfeição absoluta de Deus, né? Então isso é impossível. Mas nós podemos trabalhar degrau por degrau, como nós sabemos também que a natureza não dá saltos, então nós podemos trabalhar essa evolução. E aí os espíritos, né, junto com Kardec, né, criaram esse subtítulo, O Homem no Mundo. Então, e eu gostaria de fazer uma preleção um pouco diferente nessa noite. Normalmente eu falo muito de vivências, eu trago questões do dia a dia, e eu gostaria de hoje me atentar, ser um pouquinho mais técnico, trazer, né, a espiritualidade me pediu para eu seguir à risca o que se fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje, excepcionalmente, eu vou ler, são 6 parágrafos que estão no subtítulo O Homem no Mundo. E quando eu li, né, reli, na verdade, a gente sempre lê no Evangelho no Lar, mas eu reli para fazer essa preleção de hoje e ficou muito claro que existe um roteiro, que a espiritualidade nos pediu um roteiro para nós seguirmos como homens no mundo. Então eu vou pedir licença para ler o primeiro parágrafo desse subtítulo Homem no Mundo. Ele fala assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e justiça. Então, nesse primeiro parágrafo, a espiritualidade superior nos chama a um exercício, que é o exercício da piedade. Então, nós estamos encarnados, estamos no mundo
o primeiro roteiro, né, o primeiro passo, o primeiro degrau que eles nos pediram, olha, diante de todas as adversidades, das situações, né, do mundo em sociedade, primeiramente, trabalhai o exercício da piedade. E o que é piedade? Né? Aí nós vamos compreender que a piedade é a compaixão pelo sofrimento alheio. Ou seja, isso mais do que nunca, nós estamos nessa pandemia, né? Não sabemos se já está no meio para o final, ninguém sabe, né? Nós não temos uma bola de cristal, então isso pode perdurar por meses, né? Se Deus quiser, não vai passar desse ano, né? Tomara que a vacina chegue e nós consigamos voltar ao que eles chamam de novo normal. Mas nós não podemos ser ansiosos e não podemos criar expectativa que nós não sabemos. Por isso que Deus, né, tudo é perfeição. Então é uma lição dura para nós acabarmos com a nossa ansiedade. Vamos viver um dia de cada vez. E aí nós vemos tantas dores, tantas pessoas passando por provações, tantas dificuldades. E vimos agora no Líbano, né, há poucos dias, além da pandemia, além da crise econômica, além do problema de falta de alimento, e houve uma explosão que atingiu aí a capital Beirute, né? E foi interessante que eu vi uma entrevista de uma moça que ela falou, olha, uma brasileira, falou, olha, minha casa ficou totalmente destruída. Só que eu recebi 25 telefonemas de pessoas diferentes me oferecendo um lugar para ficar. Porque eles falam que tem mais de não sei quantos mil desabrigados, né? Escutou-se a explosão a centenas de quilômetros. Então, esse exemplo do Líbano, o exemplo de pessoas desempregadas, então, existem muitas dores. E aí um grande problema. Talvez, eu estava falando com um amigo esses dias, talvez existe um grande problema quando nós conhecemos uma religião ou uma doutrina. Quando nós não compreendemos o fundo moral, né? A verdade que é colocada, nós ficamos com uma grande régua invisível medindo todo mundo. Então os religiosos hoje são os mais duros. São as pessoas, nós religiosos nos achamos superiores. Ah, mas fulano, né? Nós como espíritos, fulano está sofrendo, é porque ele está colhendo. Deus é justo. Se ele fez alguma coisa, né, que tá colhendo agora, é porque ele plantou lá atrás. Então, é tudo bem feito. Então, a gente não consegue trabalhar a piedade. Ah, mas eu não vou ajudar fulano porque fulano não trabalhou, né? Então, eu não vou dar um alimento para fulano. Então, quando a gente vira religioso e começa a ter esse olho muito crítico, nós estamos fazendo exatamente o contrário do que os espíritos nos pediram no primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, no subtítulo O Homem no Mundo. Então, olha que interessante, já nos deu um roteiro, fala, olha, vocês são religiosos, né? Vocês são espíritas, são cristãos, então estão no mundo. Primeira coisa, exercitar a piedade, exercitar a compaixão, exercitar a indulgência. O que é indulgência? Indulgência é o não julgamento. Olha, fulano fez alguma coisa errada. Ele precisa exercitar a reforma íntima, a melhora moral interior, mas eu não sou nenhum juiz. Eu não tenho que ficar apontando o dedo para ele, para fulano, para Beltrano. Eu preciso olhar para mim. Então, o primeiro roteiro que a espiritualidade nos deu foi para exercitar a piedade, indulgência, compreensão, perdão e não julgamento. Olha que interessante. Então, quando a gente consegue tirar esse olho crítico, né, nós já avançamos um degrau. Então, a gente consegue parar de nos preocupar com os outros, falar, olha, não é para me preocupar com os erros alheios, eu preciso me preocupar comigo. Né? Esse exame consciencial é entre mim e Deus, né? Quando a gente desencarnar, não vai ser com ninguém, não é com fulano, com vizinho ou com os nossos possíveis inimigos, porque não existe inimigos, né?
Os maiores inimigos somos nós mesmos. As pessoas são só instrumentos. Se a gente só tem amor para dar, se não existe, é a lei de sintonia. Se a pessoa está com a sintonia baixa e nós estamos com a sintonia alta, ela pode até exercitar a pressão sobre nós, mas não vai conseguir nos obsediar, né? Porque existe a obsessão tanto dos desencarnados quanto dos encarnados. Então, existem muito mais, né, encarnados. Nós somos, às vezes, né, obsessores encarnados de pessoas que estão próximas a nós. Quando a gente semeia discórdia, quando a gente fofoca, quando nós julgamos o próximo. Então, é que meu amigo falava assim, Felipe, tá difícil porque os religiosos estão sendo os mais duros. Só que a religião veio não para os sãos, veio para os doentes da alma. Então nós somos os que mais precisamos da religião. Então, se nós compreendemos essa missão, nós precisamos primeiramente parar de julgar as pessoas. Mas vamos lá. Então, nesse primeiro parágrafo, né, nos convida, né, porque Jesus nunca nos obrigou a nada, nos convida à reflexão do exercício da piedade. Ótimo. Passamos por isso, começamos a exercitar a piedade. Aí ele fala no segundo parágrafo o seguinte: não creiais, todavia, que em vos exortando, né, em vos aconselhando, sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade, em que estáis condenados a viver. Não, vivei como homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. E aí nós temos um grande exemplo, Chico Xavier. Chico poderia muito bem, como muitas pessoas amavam Chico, gostavam, ele poderia ter patrocinadores, pessoas que o auxiliariam a ficar só na doutrina espírita. O que ele fez? Não. Ele passou no concurso, ele trabalhava no Ministério da Agricultura e durante a vida inteira ele cumpriu a missão dele. É interessante que numa passagem, porque imagine, nós somos pessoas comuns, mas as pessoas, né, amavam tanto Chico que saíam de outros estados, outras cidades, iam todas, né, para Uberaba, na época ele estava em Uberaba, atrás de Chico, para receber uma mensagem de apoio, alguma coisa para confortar o coração. E uma certa feita procuraram ele lá no trabalho profissional dele. O que ele falou? Ele falou: olha, meu irmão, eu não posso ajudá-lo aqui. Você vai à noite lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga que você vai ser recebido. Então até Chico Xavier sabia separar, né? Existiam as dores? Existiam, mas as pessoas tinham que compreender que ele era um homem no mundo. E ele precisava exercitar o papel dele como cidadão, como trabalhador. Então a gente precisava separar isso também, né? E ele sabia separar isso muito bem. E nesse capítulo, o que vocês acham que eles nos convidam, né? A exercitar a solidariedade e a fraternidade. Porque ele fala assim: nós não podemos viver uma vida mística. Lá no livro Consolador tem uma passagem em que perguntam para Emmanuel, é perguntado para Emmanuel sobre a questão daquelas pessoas que vão para a clausura, vão para um mosteiro, vão ficar a vida inteira meditando, né? Ele fala que assim, que nada é perdido, cada um tem um compromisso. Mas nós viemos a esse planeta, né, a essa terra, para nós exercitarmos o amor. E como nós vamos amar sozinhos, isolados? Então, para que a gente, por mais que nós possamos estudar, nós precisamos vivenciar. E a vivência é na família. Por que vocês acham que teve a pandemia para nós, né? Nós paramos com a fuga de casa, a fuga de ficar na rua, e fomos obrigados a permanecer com os nossos familiares, ou seja, nosso reduto mais próximo, as pessoas que nós necessitamos aparar as arestas. Então nós ficamos em casa, né, para poder conviver com a esposa, as mulheres com os maridos, né, os companheiros entre si, os filhos. Então nos fizeram um convite ao quê? A esse segundo parágrafo, para que nós fôssemos convidados ao exercício da solidariedade e da fraternidade. Ou seja, não tem mais quem tem funcionário em casa, não está podendo ir,
O marido e a mulher vão ter que dividir as tarefas, vão ter que trabalhar harmonicamente, vão ter que cuidar dos filhos, vão ter que trabalhar, cada um vai arranjar um horário, vai precisar fazer atividade física, cada um vai ter que ajustar seu horário. Ou seja, é um trabalho de harmonia, né? Se houver o egoísmo, o casamento acaba. É o momento em que, se houver mais egoísmo do que caridade, acaba-se o relacionamento, né? A família fica em frangalhos. Então, por isso que muitas pessoas falavam, né, que em Wuhan, logo depois que acabou aquele surto do Covid, nunca houve tantos pedidos de divórcio no cartório da cidade, porque as pessoas viviam uma vida doida, corrida, e quando elas ficaram enclausuradas, né, quem estava empurrando com a barriga o relacionamento não aguentou mais. Então nós precisamos compreender que no segundo parágrafo nos traz o exercício da solidariedade e da fraternidade. Como que eu vou ser fraterno sozinho? É impossível. Como eu vou ser solidário? Então, nos convida ao convívio, né, fraterno e solidário entre os mais próximos, entre as pessoas, né, nossa família, entre os amigos. Então, é o primeiro roteiro, né? A gente exercitar a piedade. O segundo, a solidariedade e a fraternidade. E agora vamos para o terceiro parágrafo. Olha o que os Espíritos falam. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. Olha que interessante. Então, assim, tem um livro chamado Jesus no Teu Dia a Dia, do Espírito José, que tem um capítulo que fala assim sobre almas algemadas. A gente acha que nós somos, né, marido e mulher almas gêmeas, que as pessoas estão aqui para viverem uma vida de príncipe e princesa, e diz que poucos são os espíritos encarnados que estão num grau evolutivo para viver uma vida de almas gêmeas, como Públio Lentulus e Lívia, né? Como poucos que a gente conhece na literatura, mas nós precisamos aparar as arestas. E aí é importante que a gente compreenda que os opostos, né? A gente vê filhos gêmeos que têm a personalidade totalmente diferente, têm a mesma criação, os mesmos pais, a mesma forma de criar, mas cada um tem a sua personalidade que vai aparecendo conforme vai crescendo a criança. Então, nós precisamos nos educar, né? Educar a criança, aprender com a criança e ela aprender conosco. Esse o exercício que Jesus quer de nós, não a gente terceirizar sempre a educação. É claro que existem trabalhos que a gente não pode ficar o tempo todo com os filhos, mas Jesus não quer que a gente fique também totalmente ausente, né? A convivência necessária está aqui no Evangelho, né? Convivência necessária. Nós precisamos estar juntos, né? Com qualidade e com quantidade. Não adianta também sair uma vez por semana com o filho, ir ao cinema para tomar um sorvete e só fica na hora da alegria, né? A convivência é nos bons e nos maus momentos. É para isso que é o crescimento espiritual de cada um. O que no terceiro parágrafo nos chama uma reflexão que é muito interessante? O exercício da alegria. Primeiro, exercitar a piedade. Segundo, exercitar a solidariedade e a fraternidade. E no terceiro, os Espíritos nos chamam a exercitar a alegria. Porque o que tem acontecido? Tem lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus falou o seguinte: por se ver multiplicar tantas iniquidades, o amor de muitos esfriará. O que Jesus quis dizer? Por ver tantas coisas erradas, tantos problemas, muitos de nós vamos esfriar nosso coração. Vamos desacreditar nas pessoas. E a gente começa a ficar desanimado, triste, achar que o mundo não tem jeito, que as coisas não vão vingar, e a gente começa a ficar mais carrancudo, ficar triste. E aí é interessante que os Espíritos nos chamaram para a alegria. E eu trouxe do livro Consolador uma pergunta respondida por Emmanuel, que é muito interessante.
Olha a pergunta que é feita para Emmanuel no livro Consolador, a pergunta 242. Pergunta assim: por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? Olha que interessante, porque nós temos muitos que viemos do catolicismo, de outras religiões, e até no próprio Espiritismo se fala muito disso, é, a sisudez, aquela seriedade exacerbada, aquela tristeza, como se a vida de Jesus foi uma vida muito carregada, né? Como se a vida de Jesus fosse só o dia da Via Crucis, só o sofrimento da crucificação. E olha o que Emmanuel responde. Emmanuel fala assim, olha, o Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo. Mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Então, ele está dizendo aqui bem claramente que assim, o que foi dito nos 4 evangelhos, houve muito mais coisa por trás, havia muita alegria. Jesus era uma pessoa alegre. Olha que ele fala assim, ó, sua primeira revelação foi nas bodas de Caná, entre os júbilos sagrados da família. Seus ensinamentos, à margem das águas do Tiberíades, desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio. E aí Emmanuel completa a resposta dizendo assim: em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o mestre divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Eis porque em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor, de encantamento e de alegria. Então nós nos lembramos mais nos momentos de discussão entre ele e os fariseus, os momentos que as pessoas o perseguiam, mas a vida de Jesus não foi uma vida triste. É um dogma errado nós utilizarmos que tudo se baseou na crucificação. Jesus não veio para ser triste aqui. Né? E mesmo porque o que ele veio fazer foi feito, como estava no Antigo Testamento, que ele cumpriu. Né? Então ele fez a vontade do Pai dele. Não tem por que ele ficar triste. É claro que ele... mas Jesus sabia que nós não estávamos prontos para o Evangelho. Ele sabia que nós escolheríamos o ladrão ao invés dele, né? O Barrabás ao invés de Jesus. Tudo que ele passou, ele sabia. Né? Ele também não poderia ter um sorriso sarcástico. Né? Ele sabia da nossa infância espiritual em relação a isso. Mas em muitos momentos, Jesus enalteceu a alegria, a felicidade. Então, nós no momento de pandemia, se nós estamos com saúde, nós precisamos ter gratidão, nós precisamos ter o bom humor, nós precisamos exercitar a alegria. É claro que a gente não vai ficar rindo igual bobo, né? Não existe isso. Mas também nós não vamos ficar enclausurados na tristeza e na sisudez. Há momentos que nós precisamos dar risadas, podemos nos felicitar, podemos assistir alguma coisa que nos traga alegria. Há momentos que nós precisamos de seriedade. Então a vida não se baseia numa linha rígida. Eu vou ser só sisudo, eu vou ser só alegre. Né? Nossa mente, ela vai divagando de acordo com as situações e o ambiente. Então, em muitos momentos, Jesus viveu com muita alegria. E isso é bom para nós, para a gente mudar um pouco essa ideia de ser cristão é só sacrifício, é só dor, é só sofrimento, é só renúncia, é só tristeza. Não. Né? Jesus, o primeiro milagre dele, como foi dito por Emmanuel, foi nas bodas de Caná, em homenagem à amizade de Maria com os pais dos noivos. Era um dia de alegria. Jesus falou para Maria, falou: mãe, não é chegada ainda a minha hora. O que ele queria dizer? Não comecei a vida pública, mas por conta da alegria e felicidade do ambiente, né? De não deixar cair essa harmonia que existe, ele acabou transformando a água em vinho e continua a felicidade e a alegria. Então Jesus deu 2 lições para nós. Uma de trazer, né, a importância da amizade. Né? Falava esses dias com meu amigo Lori, que está até ouvindo aqui, né? Como é importante nós termos amigos. Como é importante nós
cultivarmos essa amizade, né? É isso que nos mantém. Por isso que Jesus falou, olha, os discípulos se reconhecerão por muitos se amarem. Então, às vezes eu ligo para Lori, ele me liga, a gente conversa, assim, com os nossos amigos, é tão bom, né? Nos traz bom ânimo, a gente fala de coisas boas. E é isso que a gente precisa como cristão, né? Como homens no mundo, porque a gente só ligar para os outros e só falar de coisas ruins, né? É claro que às vezes a gente quer desabafar, mas a gente não pode fazer isso como uma coisa é, é, plena na nossa vida, né? Negativamente falando, uma coisa que a gente só não sai dessa vibração negativa, a gente não pode. Então nós falamos sobre exercitar a piedade, que os Espíritos falaram primeiramente. Depois nós falamos sobre exercitar a solidariedade e a fraternidade. Terceiro, exercitar a alegria, né, e a felicidade. E vamos ler o quarto parágrafo para ver o que os Espíritos falam. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir no impulso d'alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Qual que é o convite para nós, os Espíritos, agora? Exercitar a humildade. Reconhecer que existe um Deus superior. Então nós exercitamos a piedade, exercitamos a fraternidade, exercitamos a alegria e precisamos exercitar a humildade. Ou seja, tudo que acontece de bom na nossa vida, né, as coisas que nos acontecem, às vezes que não são aos nossos olhos tão bom, nós possamos elevar, né, o nosso pensamento a Deus e agradecer, saber que tudo tem um propósito maior, trabalhar humildemente, ajoelhados em pensamento, que a nossa vida é regida por um ser supremo. Então, é necessário, para como homens no mundo, nós não esquecermos de exercitar a humildade, sempre sabendo que tudo, né, a sabedoria, a onipresença, que a misericórdia, que a lei de amor, é tudo regido pelas leis divinas do nosso Pai Criador. E que nós somos seus filhos, humildes filhos, e não somos privilegiados, não somos melhores do que ninguém. Estamos todos, né, no mesmo patamar, e cada um segundo suas obras. Então, para que haja merecimento, nós precisamos produzir. E aí nós vamos entender por que esse roteiro vai para o quinto parágrafo. E olha que os Espíritos falam, que interessante. Falam assim: a perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só, não teria caridade a exercer. Olha que interessante, voltando para a gente viver na fraternidade e na solidariedade, ou seja, viver, né, em sociedade. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Então, às vezes, a gente pega aqueles religiosos, né, nós religiosos, que falam: olha, eu não vou mais falar com fulano, não vou falar mais com Beltrano, eu vou filtrar minha vida, só quero pessoas boas para mim. A gente, às vezes, quer se isolar como se nós fôssemos melhores do que os outros. Os apóstolos fizeram muito isso. Jesus, quando estava indo para Jericó, antes de ir para Jerusalém ser crucificado, ele foi, quando chegou, naquela famosa passagem, né? Zaqueu vai lá e sobe numa árvore. E aí Jesus vira e fala assim: desça daí, Zaqueu, que hoje eu vou posar na sua casa. E as pessoas ficaram, né, estarrecidas, porque Zaqueu era um pecador. Zaqueu era um coletor de impostos. Zaqueu traía, né, a confiança do próprio povo. Ele era judeu, mas ele trabalhava para Roma.
E ele cobrava além, né, dos impostos de Roma um percentual para ele. Por isso que depois Zaqueu fala que ele restituiria, né, todas as pessoas que ele houvesse prejudicado. Né? Se eu não me engano, é em quádruplo que ele fala, né? 4 vezes mais. E aí eles julgam, e aí Jesus fala, né? Tá no livro Boa Nova, fala, olha, né? Esse é um servo bom, né? Ele se arrependeu, ele, apesar de tudo que ele tinha feito, ele não olhou para trás. E ele começa, né, a compreender a missão de Jesus, a compreender o Evangelho e falou, a partir de hoje, né, eu compreendi que eu não quero mais fazer as coisas que eu faziam erradas. E por isso que Jesus deu uma lição para nós, né, que todos nós merecemos chances. Então a gente às vezes vai se isolando das pessoas que ainda cometem erros. E eu me lembro de uma história oriental que é exatamente sobre isso. Existia um monge antigo que dava palestras em todo o Japão. E ele ia para uma cidade e lá ele tinha um auxiliar. E as pessoas perceberam que começou a sumir alguns objetos. E começaram a prestar atenção e descobriram que esse auxiliar desse monge é que furtavam as coisas. Aí as pessoas chegaram educadamente e falaram para o monge, falaram, monge, fulano tá furtando as coisas, isso não é certo. E ele não deu bola. O monge foi embora, o auxiliar foi embora. Tempos depois eles voltaram na mesma cidade, para aquele mesmo grupo que ele foi palestrar, e aí furtaram de novo. Né? O auxiliar estava furtando novamente. Fizeram um abaixo-assinado e levaram até o monge. Falaram, olha, e o monge pediu uma reunião entre eles. Eles falaram, olha, ou o auxiliar ou nós não ficaremos mais com essa pessoa que está furtando dentro, né, do nosso ambiente harmônico, ele está destoando e não é certo isso. E aí o monge, com toda a sua sabedoria, o seu amor, falou, olha, vocês sabem o que é certo e o que é errado. Essa pessoa não sabe. Se eu virar as costas para vocês, vocês continuarão no caminho, vocês procurarão outro monastério, outro lugar para vocês praticarem, mas vocês já estão firmes, sabendo o que é certo e errado. Ele não, ele só tem a mim, então eu não vou deixá-lo. E aí a gente acha que é uma história isolada, não é, né? Quem se recorda do filho adotivo de Chico Xavier, né, que falavam que ele cobrava, as pessoas que ficavam na fila, ele cobrava para poder furar a fila. Vocês acham que não chegou até Chico essa reclamação? Vocês acham que Chico ia expulsar o filho adotivo? Vocês acham que Chico concordava com o que ele fazia? Não, mas ele estava num local em que ele poderia, pelo exemplo de Chico e das pessoas, no espírito dele em evolução, começar a trabalhar, a ser melhor. Chico em nenhum momento o expulsou. Então, a gente vê que a religião, né, os lugares religiosos nos levam à própria redenção. Né? Não é para pessoas perfeitas. Né? Sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Nós estamos muito longe disso. E nós queremos julgar muito as pessoas. Então nós precisamos ter mais piedade, como falou no roteiro. Né? Precisamos exercitar mais a fraternidade como segundo passo. Precisamos trabalhar a alegria, mesmo que hajam problemas no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo religioso, né? E nós precisamos ter humildade. E aí o último exercício, que está no parágrafo, né? Que esse texto, né, do Homem no Mundo foi escrito por um espírito protetor, identificado como espírito protetor, foi escrito em Bordeaux, né, na cidade de Bordeaux, na França, em 1863. E aí ele conclui falando o seguinte, o último parágrafo, sexto. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não, ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo,
ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Então, como não podia ser diferente, né? Ele finaliza dando a máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, vamos exercitar a piedade, exercitar a humildade, exercitar a fraternidade, exercitar, quem mais? E por último a caridade, né? A piedade, fraternidade, alegria, humildade e a caridade. Então, a gente precisa levar isso conosco, né? E a gente acha que é só desenvolver a inteligência. Olha que interessante no livro Consolador. Perguntam, né, para Emmanuel: pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Então ele ligou a inteligência ao desenvolvimento espiritual. Olha que Emmanuel responde: diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental. Porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando, né, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. E eu gostaria de encerrar com uma passagem de Chico Xavier, né? Que a pessoa chega para Chico, uma senhora, fala: Chico, em todas as casas espíritas que eu tenho ido, os médiuns falam que eu preciso desenvolver a mediunidade. E aí, Chico, como que eu faço para desenvolver a mediunidade? E ela perguntou para nós espíritas a maior antena psíquica que já pisou na Terra, né? Nós não temos conhecimento de outro médium que tenha psicografado mais de 420 obras, né? Que tenha esse contato, essa facilidade, essa clarividência, clareaudiência, né? Ele tinha um contato direto com a espiritualidade, né? Não vamos comparar Jesus, que é incomparável, mas para nós, né, normais, né? E aí perguntou para Chico. Chico falou: minha filha, eu não sei como desenvolver a mediunidade. Eu só sei como desenvolver a caridade, o amor. Porque a mediunidade é só um meio para chegar a um fim. Então as pessoas estavam muito preocupadas em desenvolver a mediunidade, né? A forma, estavam esquecendo o principal. A lição de Chico era: olha, eu só sei como desenvolver o amor, eu não sei como desenvolver a mediunidade. Então quando nós amamos, todo o resto vem junto. Então, que fica essa lição para nós. Nós somos homens no mundo, não nos cobremos tanto, não seremos perfeitos nessa encarnação, mas nós precisamos nos esforçar. Por isso que no livro dos Espíritos falam, né, que vale no limite das nossas forças. Então vamos fazer o nosso máximo, né? A cada dia a gente faz um pouquinho, né, do que é possível para nós. Sobre a piedade, não julgar o próximo, sobre exercitar a humildade, exercitar a alegria. Porque o que é alegria? É uma oração de gratidão a Deus. Ou seja, eu estou alegre, eu estou satisfeito com a minha vida, eu estou satisfeito com o que Deus me concedeu, né? Meu corpo. Se eu começar a reclamar que eu estou careca, que eu sou baixinho, que eu estou gordinho, o que vai acontecer? Né? A gente só exercita a tristeza, a insatisfação. Então, tudo tem um propósito, né? Então, nós temos que estar felizes de dentro para fora, né? Porque Deus até nisso Ele nos dá a lição. Nunca ficaremos belos a vida inteira, né? Então, nós temos que passar por todas as fases da vida e compreender que cada fase é necessária para nós, né? Às vezes não é para nós nos preocuparmos tanto com o físico, vamos nos preocupar também com o espírito. Não é só para nós nos preocuparmos com o espírito, precisamos cuidar também do físico. Olha a lei do equilíbrio. Então a gente precisa achar esse equilíbrio como homens no mundo. Não somos espíritos que estamos por acaso na carne, né? Jesus não quer assim: eu tô aqui, não estou muito preocupado com a minha vida material, com a minha vida carnal, eu sou um espírito eterno. Não, né? Jesus nos trouxe para a gente viver em sociedade.
para a gente trabalhar na nossa família, para nós fazermos as nossas orações, mas sermos homens no mundo, né? Participarmos desse mundo, não nos isolarmos. Essa é a grande lição desse subtítulo. Então, sejamos piedosos, sejamos caridosos, humildes e felizes principalmente. Então, que fique essa reflexão para nós, né? Que Jesus possa abençoar a cada um de nós, que nós tenhamos um bom final de semana. E vamos fazer uma prece para encerrar. Querido Mestre Jesus, agradecemos ao seu Evangelho redivivo, a sua luz e o seu amor, que sempre conforta o nosso coração. Sede conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, meus amigos, por me ouvirem. Boa noite a todos.